Olá a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí, a quem for novo, a quem for nova. Se vocês já forem aí conhecidos do canal, sejam bem-vindos mesmo assim também. Eu me chamo Thiago, este é o Tarô das Encruzilhadas, onde eu venho fazendo aí para vocês mais uma tiragem geral e atemporal para direcionar, encaminhar aí, entreter vocês também, beleza? Gente, alguns recadinhos antes de começar a leitura. Como é uma leitura geral e atemporal, não ressoa com todo mundo, não bate com todo mundo, então pegue só o que ressoar, o que não ressoar, joga pro universo, não force em nada, tá bom? A leitura não é ligada a nenhum signo ou a nada específico. Se eu falar de signo aqui, é a energia que caiu, mas não é focada só para aquele signo, tá bom? O que mais? Na descrição vocês encontram meu contato aí, meu Instagram, para quem quiser aí fazer leituras particulares comigo, só me chamar lá, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, que estão disponíveis aqui na descrição. E é isso. Deixa o like, compartilha, se inscreve se não for inscrito, deixa um comentário para saber se gostou do vídeo ou não. E é isso. Sem mais delongas, vamos lá. Vou estar abrindo com o oráculo dos códigos astrológicos. Boa sorte a todos e a todas. Bora lá. Temos aí, por favor, verso, mensagem, um recado. Quem está assistindo. Ah, Imunquele, raiz. Júpiter, abundância. Casa 3, comunicação. A gente já consegue ver aí que, para muitos, essa leitura pode estar aí trabalhando em um âmbito financeiro, profissional, né? Como a gente tem Júpiter. Mas é aquilo, a abundância ela não rege só essas áreas, né? Pode ser a abundância de relações, uma relação abundante, né? De sentimentos positivos. Pode ser aí abundância num sentido mais espiritual, tem uma abundância em, sei lá, me sinto abundante porque estou ali vivendo meu caminho espiritual verdadeiro, algo assim. Então a gente já tem isso aí. Com o Iman Coeli, eu espero que eu esteja falando certo, que é raiz, eu sinto que tem aí uma questão de ancestralidade e de voltar ali às nossas origens, né? E com a casa 3, que é a comunicação, a gente pode estar vendo aí de se comunicar ou com os outros, ou realmente de reestabelecer uma comunicação com a nossa ancestralidade, que talvez para alguns não estivessem conseguindo fazer essa conexão por diversos motivos. O que mais? Não vou aceitar isso não. O que mais? Gratidão. Casa 10, autoridade. Pode ser aí que muitos estejam curando alguma questão com alguma autoridade, pode ser até tipo uma figura paterna, materna. Eu falo isso porque Júpiter, na mitologia romana, ele é o rei dos deuses, né? O pai de todos, pode-se assim dizer. Então pode ser aí que estejam aí trabalhando aí de curar, de entender melhor uma questão com o seu lado paterno, ou com só uma figura de autoridade mesmo na sua vida. E aí a gente tem oposição, que é confronto, esqueci de falar, a palavra-chave é confronto aqui. E Ares, com agir. A gente entrou no ano novo astrológico, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, fundo de deck no do sul, passado, né, lidando com questões aí do passado, da sua ancestralidade. Bora lá. A gente tem aí essa questão de trabalhar a autoridade, trabalhar o passado, para alguns se reconectar com suas raízes, com suas origens. Pode ser uma reconexão com o lado paterno da sua família, que para alguns estava mais estreito, porque como a gente tem oposição aqui, podia ser uma figura que batia muito de frente com vocês, ou vocês iam muito de frente, né? Porque era aquilo de queria que fossem as coisas de uma maneira, só que vocês queriam ir para outro caminho. Então tem aí uma cura, uma renovação numa relação
com um pai, com uma parte paterna daí, com as suas relações paternas, ou só com as pessoas de autoridade, com figuras de autoridade na sua família, na sua vida, tá? Isso quer dizer que, vou perdoar o pai abusivo, ou o pai que me abandonou, ou coisa assim. Não necessariamente, gente. Pode ser só vocês ressignificando isso para não ficar mais pesando no coração de vocês, pesando na mente de vocês, tá bom? Vamos ver aqui com o Tarô dos Dragões o que mais a gente vai ter para vocês. Uma coisa que eu notei, a autoridade, né, a casa 10, a figura aqui é uma pessoa escalando as montanhas. Então pode ser aí vocês alcançando novos horizontes também, né, através desse contato com o passado, com as raízes, essa ressignificação. Por isso que a gente também tem Ares, né? O Agir, que é o carneiro. O carneiro, ele escala montanhas, ele vai ali pra frente, né? Então, pode ser aí que muitos também venham a descobrir coisas novas sobre si mesmos, sobre si mesmas, aí fazendo esse contato. Mais, por favor? Tá nós. O Diabo, energia de Capricórnio aqui. Gente, elas estão pulando aqui, então. A Lua, energia de Câncer e Peixes. E o Eremita, energia de Virgem. Interessante. No fundo, bora lá. Então a gente já tem a ver aí. Para muitos está me vendo uma questão de vocês começando a compreender por que talvez alguém tenha agido de certa forma na vida de vocês. Eu tenho trazido muito para a figura de um pai, de ser alguém da família, mas a gente pode também ir para outras versões. Pode ser, por exemplo, um relacionamento tóxico que eu tive, em que uma pessoa me controlava muito, pode ser até se invertendo vocês, sendo uma pessoa autoritária, controladora. E aí vocês vêm a entender porque talvez certas pessoas agiam daquela maneira, porque as pessoas agiram daquela maneira, ou por que vocês agem dessa maneira, o que é a ferida que faz vocês agirem dessa maneira, caso sejam vocês. E aí não é uma questão de perdoar se for outro, como eu disse anteriormente, é mais uma questão de realmente de entender, poxa, agora eu entendo por que aquela pessoa era daquele jeito. Com esse entendimento, vocês conseguem novamente aliviar um peso ali, vocês conseguem entender que, poxa, não era minha culpa, não era uma questão comigo, era uma questão daquela pessoa. E se for com vocês, vocês entendem que, poxa, essa questão é minha, eu tenho que trabalhar isso, porque, né? Se é muito controlador, se é muito autoritário, é prejudicial ao extremo, não só nas suas relações com os outros, mas com você mesmo. Porque você meio que se cobra, né, uma perfeição, ou você se põe num pedestal que, quando tem alguma ferida no ego, alguma coisa assim, a gente acaba não sabendo reagir de uma maneira muito boa. O louco. A rainha de ouros. Energia aí dos signos de terra, que já estavam bem presentes, né? Porque Júpiter é o planeta regente de Capricórnio. Não. Não, peraí, gente. Eu acho que eu tô fazendo besteira. Eu geralmente confundo Júpiter e Saturno os regentes. Enfim. A gente tem energia aí de Virgem, Touro e Capricórnio novamente. É a energia de terra de qualquer forma. E uma rainha de espadas, signos de ar. São Gêmeos, Libra e Aquário. Então vocês estão entrando numa nova etapa, vocês estão entrando numa nova forma de ver o mundo, numa nova mentalidade. E como a gente tem as duas rainhas aqui, com a presença da Lua, que traz uma coisa da maternidade, né, do cuidado, eu sinto que muitos estão aprendendo a se nutrir, a se cuidar de uma forma que antes não sabiam, de uma forma que antes não foi feita para vocês. Como eu disse, estou trazendo muito uma questão de família, de pai, de autoridade, mas pode ser ali também uma questão de, por exemplo, eu não conheci meu pai não foi presente, dane-se, mas a minha mãe era uma pessoa muito rígida,
muito autoritária. E aí ela não tinha aquela coisa do carinho, do conforto, né? Então foi alguém que cresceu ali não sabendo demonstrar ser vulnerável, não sabendo expressar quando eu tô triste, quando eu tô mal. E aí eu sinto que tem um recomeço, né? Onde vocês aprendem a desenvolver-se melhor. Rainha de Paus. Signos de fogo. Áries, Leão e Sagitário. 9 de espadas. Para muitos, essa questão aí, toda essa questão que eu estou trazendo, afetou muito a capacidade de vocês de acreditar em si mesmo, a sua capacidade de fazer as coisas acontecer, no seu poder de manifestação. Que é outra coisa que vocês vão estar curando aqui. 2 de paus. Vocês têm o mundo na mão, tá bom, pessoal? Muitos de vocês estão aí prestes a passar por um momento que vocês conseguem ver aí o horizonte de uma forma mais expansiva. Vocês não se veem mais limitados de alguma forma. Para mim, é uma questão que eu vejo o seguinte: a partir de vocês, do momento que vocês entendem suas origens, entendem de onde vocês vieram, vocês começam a ver um novo mundo se expandindo. Por exemplo, deixa eu pensar em algo bom aqui para vocês. Eu sempre, vamos dizer assim, vocês sempre quiseram saber porque tal pessoa, tal figura, seja mãe, seja pai, era tão estrita, era tão ali rígida, né? E aí vocês entendem que elas vieram de, não sei, conversando com outros familiares, até com essas pessoas talvez, se for possível para vocês, vocês entendem que, poxa, essa pessoa ela veio de um lugar em que ela teve que crescer muito cedo, né? Ela não tinha muito espaço para ser ela mesma também, teve que assumir responsabilidades muito cedo na vida, e isso acabou moldando ela para agir dessa forma. E aí vocês entendem que, poxa, eu não tenho que ser assim, eu não tô na mesma situação mais, sabe? Não tô vivendo da mesma forma. E agora que eu entendo por que ela fez isso, por que essa pessoa agiu dessa maneira, eu sei reconhecer os padrões que me levam a agir de forma semelhante e posso ir para um caminho diferente. Agora, para outros, vendo aqui, é uma questão de se reconectar com a sua ancestralidade e de entender como certas crenças limitavam a isso a questão de abundância e prosperidade. Eu sei que alguns vão vir a entender que, poxa, eu estava ignorando ou não conhecia uma certa parte minha da minha origem, da minha história, da minha herança, né? E agora que eu estou entrando mais em contato com isso, eu consigo ver como eu podia estar me limitando de certa forma, ou como outras pessoas me limitavam até. Até o momento eu não senti uma coisa de tipo herança física, tá? Herança material. Eu vejo aqui mais uma questão de herança cultural, herança de costumes, esse tipo de coisa. O que mais, por favor? Pagem de paus. Novamente, energia do signo de fogo. Se eu não vou aceitar. A justiça. Energia de Libra. Estão aí aprendendo a equilibrar a sua mente, a sua emoção, a equilibrar seus traumas com sua atualidade, até eu diria. 3 de espadas. Pois é. Pessoal, vocês estão aprendendo aí a curar dores. Dores do passado. Entender que algumas coisas poderiam ser até traumas geracionais, né? Que é aquele trauma que vai passando de geração em geração. Vocês estão aprendendo a quebrar isso. Vocês estão aprendendo a se livrar disso. Vamos dizer assim, vocês ganharam filhos recentemente, vocês se tornaram pais, mães recentemente. Vocês estão aprendendo a não repetir os erros que seus pais, aí, que seus parentes cometeram com vocês. Isso vai ressignificando aí muitas coisas para vocês, vai trazendo cura, vai trazendo uma oportunidade de crescimento maior.
eu vejo muito de vocês até entrando em períodos de reflexão profundas, assim, para consigo mesmos, para com tudo o que vocês viveram, onde vocês estão ali revendo o que aconteceu, de alguma forma, e vocês estão pensando, poxa, foi difícil, foi cruel, mas agora não parece ser tão pequeno, sabe? Parece que não tem mais aquele poder que tinha sobre mim. Se você tomou aí seu poder, de alguma forma, sobre alguma situação, sobre alguma questão na vida de vocês. O 5 de espadas. O 3 de copas, que foi a carta que tinha caído ali, que eu não aceitei quando caiu a justiça. E o 4 de copas. Vocês estão aprendendo a ter uma relação mais saudável com a sua história. Estão aprendendo a ver derrotas, a momentos difíceis do passado como momentos de inspiração, como momentos de crescimento. E estão começando a aprender a pensar nesses momentos não como, poxa, sofri ou não era justo, essas coisas. Não quer dizer que foi justo ou que vocês não sofreram, não. Estão... Aconteceu aí esses momentos difíceis, só que vocês estão aprendendo a olhar para ele como uma coisa de tipo, eu sobrevivi a isso. Eu sobrevivi a isso. Então, se eu sobreviver a isso, eu vou sobreviver ao que vier da próxima vez. Eu não vou cair. Entende? É aquilo. Vocês estão, de certa forma, fortalecendo suas raízes. Fortalecendo aí a sua base. Para que da próxima vez que acontecer alguma coisa com vocês, que venha um momento difícil, venha de uma adversidade, ou venha, por exemplo, uma relação semelhante a essa que eu tenho falado tanto, né? Relações que as pessoas tentam ser autoritárias, tentam ser ali controladoras para com você, ou que você acaba se pegando agindo dessa maneira, vocês consigam cortar o, o ciclo e falar, não, agora vai ser diferente. Não vou deixar mais ninguém me controlar, ou eu não vou mais tentar exercer controle sobre determinada pessoa, sobre determinada relação. O carro, energia de câncer. Vocês estão seguindo em frente. 5 de paus. O julgamento. Pessoal, aqui é exatamente isso. Vocês estão finalizando ciclos aí. Ciclos kármicos, ciclos aí de trauma geracional, como eu falei, ciclos de ficar vivendo sempre as mesmas experiências, sempre as mesmas relações, vendo talvez até projetos, né? Projetos que vocês se empenhavam aí, se dedicavam, acabando por não ir para frente, até por essa questão de querer controlar, de querer que tudo fosse muito certinho, muito perfeito, e aí não saber lidar quando alguma coisa ia errado ou mudava de rota. E no fundo de deck a gente tem o página de copas. Vocês estão ganhando uma nova visão por completo de como interagir aí, de como experienciar a vida, de como viver, de como lidar aí com seus problemas, com situações. Eu vou finalizar aqui com o Talismã Oracle. As cartas aqui são, bom, talismãs, né? Além de servirem como oráculos, então elas trazem a mensagem, mas vocês podem aí estar salvando, tirando print da tela, se vocês estiverem no celular, para usar eles no talismã. Aí vocês deixam, sei lá, no momento que vocês estiverem se vendo, precisando da energia dele,
vocês olham ali, meditam com ele um pouco. Vamos lá, então. Vou analisando aqui. Qual o talismã para essa leitura? Divine Guidance. Deixa eu pôr aqui para vocês. Divine Guidance. Que isso teria traduzido orientação divina. Gente, essa é uma carta que ela é bem direta até. Confiem no divino, confiem que a espiritualidade ali, que até seus ancestrais estão guiando vocês, que eles têm planos para vocês. É interessante vocês começarem aí a olharem por formas de se conectar com seus ancestrais. Fazer um altar para eles, começar a fazer uma rotina de divinação com eles, para quem joga aí cartas. Ou se vocês têm aí, vamos supor, vocês têm descendência de culturas indígenas, culturas aí asiáticas, as coisas começar a se conectar mais com essa cultura. E vocês vão ver que conforme vocês vão fazendo essa conexão, vocês vão fazendo essa ponte entre vocês, vocês começam a ter seus caminhos fluindo de uma forma mais tranquila, mais próspera, de uma forma menos conturbada, até eu diria. No fundo de deck a gente tem a carta da criatividade. Deixa eu ver. Então, usem e abusem da criatividade de vocês. Se algo der errado, se algo não for exatamente como vocês esperavam, seja projeto, seja relação, seja o que for, não fiquem presos ao seu plano inicial. Fiquem ali abertos a novas possibilidades que isso pode gerar. Vamos supor, esse projeto não foi para frente. Eu queria estar fazendo ali sei lá, estava querendo vender bolo de pote, mas não consegui por X motivos. E agora? Não consegui fazer aqui. Beleza, vamos supor que vocês não conseguiram vender na sua casa, né? Que vocês faziam ali, deixavam na garagem, mas ninguém comprava. Então, vou ir pro iFood. Vou fazer aqui, vou postar no iFood e vou começar a vender, sabe? Esse tipo de coisa. Beleza, pessoal? Espero que a leitura tenha sido boa para vocês, que ela tenha orientado ou guiado vocês de alguma forma. Gratidão a todos e a todas que ficaram até o fim. A gente se vê aí na próxima leitura. Beijinhos, gratidão. Tchau, tchau.